Olá, eu sou Hernandes Pereira, sou professor de Geografia, também formado em Pedagogia. Seja bem-vindo a mais uma videoaula de Geografia. Nesse espaço você terá a oportunidade de conhecer temas do campo da Geografia Física e Humana e seus desdobramentos na nossa vida cotidiana. Por isso, pegue o seu lápis, papel, ou seu celular, tablet ou computador e faça suas anotações. Não saia daí! Agora vamos dar continuidade falando um pouquinho da história da biogeografia, né? Nós temos aqui uma espécie de mapa mental, né, que vai falar um pouquinho sobre alguns cientistas que puderam fazer algumas contribuições para o que hoje nós chamamos de biogeografia. Vamos ver, por exemplo, que a biogeografia está intimamente ligada com a evolução da geografia como ciência. E nesse material aqui você pode clicar em cada uma das figuras que você vai ter as informações sobre cada um desses pensadores que ajudaram a construir o que nós chamamos de biogeografia. Vamos começar com Carlos Linneu, né, clicando aqui. Carlos Linneu ele nasceu na Suécia em 23 de maio de 1707, né, morrendo em 1778. E o que ele foi? Ele foi um botânico, foi zoólogo, foi médico e também foi o fundador da Academia Real das Ciências da Suécia, né? Hoje eles o consideram como o pai da taxonomia moderna, né? Tendo sido responsável, inclusive, pela identificação e descrição de diversas espécies de mamíferos. E a sua contribuição, né, para a biogeografia, né, começa, né, claro, a partir aqui do século XVIII, né, quando ele faz algumas investigações fazendo processos de identificação de seres vivos, e aí ele começa a registrar em qual tipo de ambiente as espécies eram encontradas. Então era um trabalho interessante porque cada ambiente, né, que ele destacava, a partir também, né, de viagens que foram realizadas por exploradores, né, ele conseguia então identificar que cada um desses lugares tinha uma espécie específica. Então, dessa maneira, ele começava de uma forma sistemática, né, de avaliar, né, esse processo de distribuição dos organismos. É claro que ele ainda não pensava nas causas. Por que determinadas plantas, determinados animais, né, eles eram encontrados em algumas áreas específicas do planeta, mas esse trabalho de identificação, de relação do ser vivo com o lugar foi muito importante para construir esse nome da ciência, né, biogeográfica. Um outro pensador que também ajudou bastante, esse foi um francês, foi o Georges Buffon. Ele foi um conde, né, contemporâneo aí também de Carlos Linneu, né, mas ele, além de ser um naturalista, ele foi um matemático, foi um escritor francês, né, ele tinha algumas teorias que de certa forma ajudaram inclusive a influenciar nomes importantes da área biológica, né, como Jean-Baptiste Lamarck e o Charles Darwin. Bom, qual foi a sua contribuição específica, né, para a biogeografia, né? Ele também fez um processo de identificação de espécies em diferentes regiões do mundo, né, observando e destacando que cada região continha agrupamentos diferentes de organismos, inclusive publicou uma obra, né, que é a História Natural, que tinha todas essas informações, mas porém é importante destacar que mesmo assim não havia ainda aquela preocupação com as causas, né, por que determinados organismos eles se localizavam nessas devidas regiões, mas seu trabalho foi muito importante aí também para construir a ciência biogeográfica. Esse aqui, Alexander von Humboldt, talvez ele deu muitas contribuições para o que nós chamamos de biogeografia. E o von Humboldt, né, ele foi geógrafo, né, foi filósofo, historiador, foi explorador, foi naturalista, né, nasceu em Berlim, na Alemanha. E ele fez assim muitas expedições naturalísticas, né, inclusive ele é considerado o pai da geografia física, ou seja, depois de Humboldt, surgiu a geografia nas universidades, então, quanto disciplina, né?
que até então os seus conhecimentos eram, de certa forma, pulverizados em outras áreas científicas. Então, a partir dos 20 anos, então ele viajou pelo mundo, né, foi para a Europa, América, Tibete, lá, Himalaia, levando sempre ali o seu caderno de anotações, levando seus materiais de medição, e a partir disso ele foi não somente identificando plantas e também alguns animais, mas especificamente plantas, mas também ele levou muito em consideração os aspectos climáticos que determinavam os locais, né, dessas plantas. Ele atuou muito ali no século XIX, né? E o interessante é que o Humboldt, né, ele é o responsável por fazer com que a história da biogeografia seja muito ligada com a evolução da geografia enquanto ciência, né? E os seus trabalhos assim foram muito importantes, que revolucionaram inclusive Charles Darwin, para você ter uma ideia. Então, qual o grande mérito, né, de Humboldt, que foi um diferencial dos anteriores, né? Foi justamente perceber que os organismos apresentavam uma distribuição, mas que essa distribuição podia ser explicada, por exemplo, pelas características climáticas de um lugar. Então, e que por isso, associada à descrição biológica, deveria haver uma detalhada descrição também das características físicas do ambiente. Não só considerando aspectos climáticos, mas considerando também o relevo, mas principalmente o clima, acho que foi um elemento aí muito importante para ele. Então, não esqueçam, né, desse cientista, Alexander Humboldt, né, ele deu umas grandes contribuições e influenciou muita gente, inclusive esse próximo pensador, que é o Charles Darwin. Acredito que você já deve ter ouvido falar de Charles Darwin, que foi o cientista que desenvolveu a teoria da evolução das espécies, né? Então, a partir de todas as contribuições desses pensadores anteriores, mais as viagens que ele desenvolveu, ele foi percebendo que cada região tinha espécies específicas. Mas quem foi Charles Darwin, né? Rapidamente aqui para entendê-lo. Foi um naturalista britânico, né? Conhecido aí pela sua teoria evolução das espécies, né? E que essa evolução das espécies estaria intimamente ligado com um processo de seleção natural e da sobrevivência daquele organismo que estivesse mais apto ao meio em que ele estaria vivendo. A gente vai falar daqui a pouco aqui o que seria essa seleção natural. E essa teoria, né, ela surgiu principalmente a partir das observações que Charles Darwin realizou, bem como da coleta, né, de espécimes, de amostras, né? E ele estava justamente passando por diversas regiões, né, dentro dessa expedição marítima, né, que durou aproximadamente aí cinco anos, então era muito tempo. E foi justamente o resultado dessas observações, da coleta dessas amostras, que esse livro, né, A Origem das Espécies, foi publicado. É claro que na época o pensamento de Charles Darwin era muito evoluído para o pensamento da época, porque a perspectiva criacionista, ou seja, que todos os animais são criados, né, de uma forma específica e não passaram por nenhum processo de modificação ao longo do tempo, né? Essa teoria do criacionismo estava muito forte e ela era muito ancorada com os aspectos religiosos da época. Então, esse livro de Charles Darwin chamou muita atenção e foi considerado até, de certa forma, no período, muito polêmico. Então, qual seria a base, né, que ajudou aí a biogeografia nesse processo, né? Foi justamente o desenvolvimento da teoria da seleção natural que Charles Darwin desenvolveu. E a seleção natural, o que seria isso, né? Seria um processo a partir do qual características favoráveis, né, que são hereditárias, tornam-se mais comuns em gerações sucessivas de uma população de organismos que se reproduzem e tornando esses organismos mais eficientes na obtenção de recursos. E, consequentemente, já que esses organismos mais adaptados fisicamente às condições do ambiente conseguiam ter acesso a alimento, acesso à água, eles poderiam então se reproduzir de forma muito facilitada. Então, quando ocorre essa seleção natural, né, o Charles Darwin, né, a partir dessa teoria que ele desenvolveu, teve um grande mérito de identificar esses mecanismos que levavam às diferenciações entre os organismos de diferentes áreas.
pois diferentes condições ambientais levavam às diferentes adaptações. É muito importante deixar isso aqui claro. Os elementos ambientais, as condições físicas do meio ambiente foram fundamentais para a determinação, né, e o surgimento, né, de outras espécies em vários lugares, né? E é muito importante aqui que a perspectiva de adaptação, né, vamos clicar aqui para a gente entender melhor no glossário, né, uma adaptação é qualquer característica que favoreça um organismo a sobreviver, a se reproduzir em seu respectivo habitat, ou seja, o local onde ele mora, o local onde ele está sobrevivendo, um local que é favorável à vida desse organismo. Então, isso que é uma adaptação. E é justamente em função dessa adaptação, né, é que ocorre o processo de seleção natural e, é claro, todas aquelas espécies menos adaptadas às condições ambientais, com o passar do tempo elas vão desaparecer, vão entrar em extinção. E a grande polêmica é que nessa obra, Evolução das Espécies, Charles Darwin, né, aponta que os seres humanos também são resultados de um processo de seleção natural, como, por exemplo, o Homo sapiens, né, que é a nossa espécie atual, ela é o resultado de vários processos de adaptações, né, que foram ocorrendo ao longo, né, de milhões de anos, né, de processos de outras espécies que já existiram, de homens como o Neandertal, Homo erectus, por exemplo, e o Homo sapiens seria o resultado desse processo, o que para aqueles adeptos ao criacionismo seria uma grande polêmica, né? O próximo da lista é o Frederick Edward Clements, né? Vamos tentar entender mais ou menos qual foi, né, as contribuições dele. Nós já estamos no século XX, né? Então, o Edward Clement, né, ele já no início do século XX, né, ele desenvolveu trabalhos que acabaram dando origem ao que nós chamamos de ecologia vegetal, que tinha justamente o objetivo, né, de compreender a formação dos domínios vegetais a partir da relação dos organismos entre si e também do meio físico, adensando mais ainda os estudos do campo da biogeografia, cujos os conhecimentos serão muito importantes para compreendermos, por exemplo, os biomas. É isso, né? Essa é uma parte da história. É claro que muitos outros pensadores ajudaram, né, na história da biogeografia, mas esses são aqui os principais no momento que foram selecionados para a gente tentar entender, né, como que essa ciência foi desenvolvendo-se ao longo do tempo.